Boa noite. Eu queria dar as boas-vindas aos participantes do curso do Casal Grávido, que hoje nós vamos falar sobre conversando com o pediatra, né, sobre o nascimento. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante, é o nosso terceiro tema. Mas antes de começarmos a apresentação, nós vamos passar um vídeo institucional. O Santo Amaro, ele faz parte da Fundação José Silveira e nós vamos ter a oportunidade, com esse vídeo, conhecer um pouco mais da nossa fundação, do serviço que presta na área materno-infantil. A Santa Casa de Jequié atende mais de 500 mil pessoas em pelo menos 27 cidades. Quem tem as informações é a repórter Andréa Pontes. Vendo Ana Paula amamentando Heitor, nem dá para acreditar que ela teve um parto difícil. Ela veio de Apuarema, a 57 quilômetros de Jequié, e conta que foi acolhida pela equipe da maternidade da Santa Casa, o que fez toda a diferença. A minha coordenadora foi o posto para acompanhar até os 9 meses. A maternidade não tem. Toda a região aqui perto, né, que as mães vêm para aqui e é bem cuidada também, como eu fui. Creio que todas elas também Acho que é importante por isso, porque nem a mãe sofre e nem o bebê sofre também, né? Assim como Ana Paula, mais de 500 mil pessoas de 27 cidades têm à disposição os serviços da Santa Casa em Jequié. São pacientes que não precisam mais viajar para longe, como Salvador ou até São Paulo, para ter atendimento de qualidade, quer seja no núcleo de câncer de mama, na maternidade ou no centro de reabilitação Nícia Guiar, que tem a orientação técnica da AACD. É como se fosse uma casa, né? Porque aqui acolhe vocês, pessoas de todo tipo de região, vários lugares, e a gente se tiver acolhido aqui. E em tempos de pandemia, se não é possível se deslocar, a Santa Casa chega até a casa do paciente através das videochamadas. É o caso da pequena Ana Clara de Maracás, que nasceu prematura com menos de 1 quilo e ficou 70 dias em tratamento na UTI neonatal da Santa Casa. Agora, ela é atendida pela equipe de profissionais do Centro de Reabilitação, sem precisar sair de casa. Foi muito bom, né? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer, porque, assim, o Centro de Reabilitação veio no momento certo e na hora certa. Ela estava 1 ano e 1 mês, ficava em pé, mas não tinha aquela segurança, né, de poder se desenvolver e andar sozinha. Aí, com o apoio do Centro de Reabilitação, a gente conseguiu avançar e em pouco tempo, Clarinha já estava aí. Dá para perceber. A Santa Casa de Jequié faz parte da expansão das unidades próprias de saúde da Fundação José Silveira, que antes só existiam na capital. A maternidade, por exemplo, que aqui é 100% SUS, obedece às mesmas normas de qualidade técnica do Santo Amaro em Salvador, um hospital particular que mantém as outras unidades da Fundação. Com a doação do terreno em Jequié e a aprovação do Conselho, a cidade vive um novo momento para a saúde da região. É a única maternidade que nós temos aqui, né, de alto risco, que tem UTI neonatal na região. São mais ou menos 30 municípios que tem aqui em volta, né? E toda essa população desses municípios todos se beneficiam daqui da Santa Casa por conta dessa UTI neonatal que nós temos e do atendimento de alto risco que a gente faz aqui na maternidade. Recentemente, eu pedi mais um terreno, um bloques, para dar um presente a Jequié, ao povo de Jequié e a toda aquela região. Ela me prometeu, tá, eu estou aguardando essa doação para construir algo que vai honrar muito mais a região de Jequié. E como responsabilidade social é uma palavra de ordem por aqui, o trabalho desenvolvido pela Fundação José Silveira em Jequié vai além de toda essa estrutura hospitalar. No programa Santa Casa de Bairro em Bairro, a gente consegue levar o atendimento para a população, ou seja, com as nossas unidades móveis, a gente consegue levar todo esse atendimento de cardiologista, de ginecologista, oftalmologista, várias oportunidades de exames também, para a comunidade mais vulnerável.
Então, dentro desse programa, nós temos também alguns momentos mais especiais, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, onde a gente consegue focar nessas campanhas e conseguir resultados excepcionais. Bem, dando seguimento à nossa apresentação, eu queria colocar assim, da grande satisfação de estar aqui hoje. Né? Eu acho que eu sou Lícia Moreira, neonatologista, coordenadora da unidade neonatal do Hospital Santo Amaro e trabalho, né, nesse hospital, nessa maternidade, desde 1988. Então, tem bastante tempo, a gente começou com propósitos que até hoje esses propósitos continuam, esses objetivos, sempre querendo aliar a uma qualidade na assistência perinatal, ao parto, ao nascimento, uma qualidade e também a humanização da assistência. Então, isso fica muito linkado desde a sua fundação, desde os objetivos da sua fundação, quando nós tivemos a primeira maternidade, serviço mesmo de maternidade privado, com unidade de terapia intensiva neonatal. Então, é bem interessante que a gente tenha essa oportunidade de estar falando aqui com os nossos resultados que eu vou posteriormente mostrar. Então é assim, realmente é um grande prazer estar com vocês e, sobretudo, mostrando como é esse momento tão importante que é o nascimento. Eu acho que o neonatologista ele é privilegiado em participar desse momento. Então, é um momento realmente assim, único na vida do indivíduo, é o momento mais importante, é o nascimento, né? E nós estamos aí para dar apoio, embora saibamos que a maioria dos nascimentos, independente do pediatra estar por perto ou não, as crianças vão nascer bem, em torno de 90% a 95%. Naqueles que precisam de um apoio, né, que precisam de uma assistência, aqueles 5% ou 10%, é extremamente importante e seguro que o pediatra esteja perto, um pediatra habilitado, um pediatra capacitado e com uma infraestrutura técnica para poder dar suporte a essa assistência. Então, é por isso que a gente está sempre por perto, né? Nós vamos ali receber o bebê de vocês, atender o bebê de vocês, mas a grande maioria, eu volto a dizer, realmente fica muito bem. Lembrar que se porventura o bebê precisar de alguma ajuda, de alguma assistência maior, de uma observação ou mesmo de um internamento, nós temos uma unidade de terapia intensiva neonatal, né, com indicadores muito bons, com a sobrevida muito boa. Nós temos uma sobrevida de quase 97%. Então, isso é muito interessante que vocês saibam para saberem que estão num ambiente seguro e capacitado para receber o bebê de vocês, para dividir esse momento tão importante do nascimento, né? Então, quando vocês chegam ao Hospital Santo Amaro para o parto, muitas vezes o pediatra vai até o alojamento conjunto, conversa um pouco com vocês, mas a grande maioria das vezes nós vamos encontrar com vocês na sala de parto. E aí nós vamos fazer uma conversa com vocês, né? Nós vamos conversar com vocês um pouco, fazer algumas perguntas, o neonatologista vai fazer algumas perguntas, né, para vocês, em que nós vamos fazer perguntas que foram do pré-natal, dados que vão ser interessantes para a gente ter, para saber que tipo de bebê nós vamos receber e como nós podemos fazer para receber da melhor maneira possível. Então, desde a data da última menstruação, como é que foi o pré-natal, se teve alguma intercorrência, precisou internar, teve diabetes, hipertensão, está usando medicação. Então, são perguntas que nós vamos fazer, mas eu posso assegurar a vocês e essas perguntas nós vamos fazer com tranquilidade. Vocês vão estar bem, ninguém vai fazer perguntas se vocês estiverem sentindo dor, nada disso. A gente vai esperar ter uma analgesia para poder ter essas informações. Então, temos aí esse slide mostrando a pediatra anotando, vocês estão vendo que a mãe está tranquila, né? Então, nós estamos fazendo essa avaliação para
poder ter os dados que vão influenciar na nossa assistência. Se eu pego, por exemplo, alguém, vocês me informam que tiveram infecção urinária, que tiveram zika no pré-natal, então são situações em que nós, pediatras, vamos ter um cuidado diferenciado e direcionado para esse tipo de assistência, né? Então, vamos ver, chegando àquele momento importante. Então, vocês vão estar ali, nós fazemos as perguntas, que nós chamamos em medicina anamnese. Depois disso, vai fazer analgesia. Vocês já tiveram a oportunidade de, inclusive, ter aqui a apresentação sobre a analgesia no parto, de modo que vocês vão estar tranquilos para o nascimento. O nascimento, gente, quando eu digo que nós somos privilegiados, somos mesmo, porque é o momento mais importante de nossas vidas, é o nascer, né? E quando é que eu digo assim, RN de Maria José nasceu às 19 horas do dia 5 de novembro? É quando há completa liberação do corpo. Não está relacionado ao pinçar do cordão. Não, quando há a completa expulsão do concepto do RN, é nesse momento que nós dizemos, tanto o parto natural como do parto cesáreo, que é aquela hora, aquele minuto que o bebê de Maria José nasceu. Então, isso é interessante que a gente tenha a ideia dessa informação que vocês tenham, né? E aí é um momento de festa. Nascer realmente é um momento de festa, na grande maioria das vezes, né? Então, tem a equipe, aí vocês estão tendo a oportunidade de ver a equipe, os pais ficam... E cada vez mais há uma participação do pai, e nós fomos também, o Hospital Santa Amaro foi, assim, um dos serviços, eu acho que foi o pioneiro mesmo de colocar a presença do pai na sala de parto, de unidades particulares. Nós fizemos isso desde o início, entendeu? Da importância do pai estar ali apoiando a mãe, e até mesmo a criação do curso Casal Grávido, né? Da gente inserir o pai naquela história linda que é a história do parto e do nascimento, né? Então, nós vamos ver, quando há o nascimento, nós fazemos uma avaliação da vitalidade. Então, o bebê nasceu, né? Se o bebê está bem, como é que nós dizemos que o bebê está bem? Tem uma vitalidade que é pelo boletim de Apgar. Esse boletim vai ter alguns dados, algumas variáveis, frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus, o chorinho do bebê, a cor. Então, isso vai nos permitir dar uma nota. E se o bebê tiver com nota 8, 9, 10, ele vai logo de imediato para adjunto de vocês. Se é um parto cesáreo, ele vai mais para o tórax. Se é um parto natural, o bebê vai para o abdômen de vocês. Vocês vão ter a oportunidade de ficar com o bebê ali um tempo, né, de adaptação mesmo, e ali é aquele momento de encontro, né? Isso é na grande maioria dos partos, como eu estou insistindo, já falei algumas vezes, né? Os partos, na sua grande maioria, isso é o que acontece, independente da via de parto, ou parto natural, parto normal ou parto cesárea. Esse é o momento que o bebê estando bem, a gente avalia, viu que está bem, então o bebê vai para adjunto de vocês, né? Isso é feito assim, realmente. E aí, adjunto de vocês, na humanização na sala de parto, nós vamos ver, e vocês vão ter a oportunidade de lembrar, talvez os pais lembrem mais, que na hora que a gente coloca o bebê no abdômen de vocês, próximo, o bebê que está chorando, e isso é normal que ele chore na hora que nasce, e é muito bom que ele chore, né? Porque realmente ele está bem, está ativo. Então, quando a gente coloca aí em vocês vão ver a calma que o bebê fica, né? Não fiquem assim decepcionados se o bebê não mamar. Ele pode não mamar, mas vocês podem botar no peito. Alguns bebês chegam a lamber, não sugar mesmo é mais difícil, mas vocês podem colocar. Mas só o fato de vocês colocarem o bebê no abdômen ou perto do tórax de vocês vão ver que isso é muito bom para ele. Ele vai se sentir protegido, ele fica calmo e é muito bom para vocês e para o bebê. Até para a mãe mesmo, no sentido de evolução, né, da liberação de placenta, tudo isso é muito importante, que até o bebê indo ao peito, isso facilita mais a liberação, né? Então, eu acho que esse cuidado que se tem, e isso no Santo Amaro, mas na maioria dos hospitais já tem esse tipo de postura, né, de comportamento mesmo, e de orientação da humanização na sala de parto, isso é muito bom e faz uma diferença, né, do bebê se sentir
bem, ele vai se sentir bem, sem maiores estresse, porque o nascimento em si é um estresse, né? Ele estava muito bem em útero, lá no líquido amniótico, tranquilo, e de repente, quando nasce, ele tem barulho, ele tem o som mesmo, até mesmo das comemorações que a gente tem na sala de parto, né? Tem a luz, né? Tem alguém que foi, que secou, que carregou e tal. Então, esse momento que fica aí junto de vocês, isso é especial para ele e para vocês também, né? É um momento realmente de comemorações mesmo. E aí, depois que nós deixamos o bebê um tempo com vocês, naquela adaptação, que ele fica tranquilo, nós vamos fazer a assistência, tiramos um pouco e colocamos no berço, e vamos fazer o quê? Secar o bebê, para ele não perder calor. Então, isso é feita a secagem naquele primeiro, aqui, vocês vão ver que está sendo feita a secagem, né? Fazendo a limpeza mesmo, tem verme, isso aí a gente faz basicamente uma secagem bem suave, ninguém vai ficar estimulando nem fazendo de maneira grosseira, não. Bem suave mesmo, fazemos a secagem, removemos aquele pano aqui, ó, úmido que está aqui embaixo, a gente remove, e vamos seguir, né, em alguns cuidados que a gente tem. Botar a sonda aqui no nariz só para ver permeabilidade, ninguém vai progredir a sonda, só para ver se tem permeabilidade de narina. Vamos clampear o cordão já foi lá clampeado, mas nós vamos fazer novamente, né, essa secção já pertinho aí da parede abdominal, não dói nada, porque não tem vascularização. Cordão umbilical, quando nós seccionamos, mas é clampeado, seccionamos, e aí a parte distal que fica, voltando aqui, gente, vamos voltar, aqui. Então, essa parte distal que fica, nós vamos colher sangue, que vai ser a classificação sanguínea, a tipagem sanguínea, para evitar a gente estar furando o bebê, funcionando o vaso para fazer a classificação sanguínea. É muito importante que a gente tenha a classificação sanguínea ao nascimento, né? Isso vai ser, e depois eu vou explicar por que da importância disso. E em seguida nós vamos fazer a manobra de Credé, que é uma manobra que é feita para instilar o nitrato de prata no olho para prevenção de conjuntivite, né, da conjuntivite, sobretudo da conjuntivite gonocócica. Então, isso é feito, realmente portaria do Ministério da Saúde, e isso deve ser feito em todas as crianças, sobretudo as crianças de parto natural e nas crianças de parto cesáreo, que tenham tido ruptura de membrana, que tenham entrado em trabalho de parto por algum, que a gente tenha dúvida se tinha ou não bolsa rota. Então, na dúvida, e no parto natural, sempre fazer a orientação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e é o nosso protocolo. Nós sempre fazemos o nitrato de prata logo como prevenção. Isso é feito mundialmente, né? É inclusive também uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde. Depois disso, então o bebê já foi sequinho, já está. Então nós colocamos, o Hospital Santa Amaro tem não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uns visores na sala, então nós mostramos sempre, e é esse aqui, esse diapositivo aqui, que nós vamos mostrar a foto do bebê para a família, vamos mostrar o bebê para a família. Então, quando há oportunidade de fotos, enfim, a família ali é um momento também de humanização da assistência, compartilhando com a família, né, o novo membro da família, o seu novo membro, né? Então, isso é bem interessante que a gente faça também. E aqui, seguindo a esses cuidados que nós fazemos, isso é muito rápido, gente, eu falando assim pausadamente, mas isso é muito rápido. Então, nós vamos fazer a identificação do bebê, é uma questão de segurança mesmo, né? Faz a identificação com a pulseira no braço direito e uma outra pulseira na perna esquerda, isso é feito, faz a identificação plantar, e vocês vão ter a oportunidade de ver aqui, a identificação plantar. Então, esse bebê, ele vai ficar todo o internamento, durante todo o seu internamento, com esta pulseira que só vai ser retirada na saída. Se porventura ele estiver internado e precisar fazer algum exame, ele está com vocês no apartamento, ele precisa sair, ele vai com alguém da família também, além da enfermagem, ele vai com alguém da família, por exemplo, para fazer um ultrassom, para fazer algum exame que ele eventualmente precise. Então, isto aí é uma questão de segurança que a gente tem e a identificação faz parte desse procedimento de segurança.
Ainda na sala de parto, nós vamos pesar, medir. Por que a gente vai pesar na sala de parto? É interessante que a gente pese, porque se a criança tem um peso adequado para a sua idade gestacional, ótimo. Se a criança não tem o peso adequado para a sua idade gestacional, é um bebê grande ou é um bebê pequeno, é interessante que a gente tenha essa informação, porque nós vamos precisar monitorar a glicemia desse bebê. São bebês que têm um risco maior de fazer hipoglicemia, ficar mais atentos à sucção, à dieta. Então, isso aí é interessante e é por isso que nós fazemos a pesagem na sala de parto. E aí fazemos logo todas as medidas, né? Antropometria, medida do perímetro cefálico, do comprimento, e isso vai constar no relatório de alta e isso vai permear a vida do indivíduo, né? Peso, a estatura. Então, são medidas muito importantes que a gente tem a oportunidade de fazer na sala de parto e deve ser feito na sala de parto, né? E depois disso, que nós medimos, pesamos, nós fazemos o exame do recém-nascido ainda na sala de parto. Olha como está lindo, né? Linda essa foto. Então, nós fazemos o exame do recém-nascido na sala de parto e de modo que nós vamos devolver a mãe com segurança, sabendo que o bebê está bem, vamos fazer um exame detalhado, lembrar para vocês que o médico faz e é treinado na faculdade, no exame do recém-nascido, que é diferente do exame da criança maior, é diferente do exame do adulto. Então, os valores são diferentes, os parâmetros são diferentes. Tem algumas alterações em pele que são normais no recém-nascido e que podem parecer alguma alteração em crianças maiores ou mesmo no adulto. Então, precisa de um treinamento, de alguém com capacidade para fazer isso, um exame minucioso, e é um exame de alta responsabilidade, porque se alguma coisa passa, pode levar a uma evolução diferente daquela criança. Então, é um exame feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, e de forma que, ao terminar esse exame, vendo se o bebê tem uma idade gestacional adequada ou não, né? Lembrar que o prematuro é o bebê abaixo de 37 semanas, e nós vamos voltar a criança, vai ficar de junto da mãe, o bebezinho vai ficar de junto de vocês no centro obstétrico e vai posteriormente para alojamento conjunto, né? Se o bebê tiver alguma necessidade de observação ou de internamento, ele vai para a unidade neonatal. Se ele estiver muito bem, ele vai com vocês para o apartamento e vai ficar no período de 36 a 48 horas no alojamento conjunto, que eu digo que é um grande cenário de aprendizado. Vocês vão conhecer o bebê, né? É aquele momento, eu acho que essa foto, inclusive, diz muito assim, do olho no olho do bebê, uma foto assim que eu acho que foi muito feliz, né, de nós tirarmos essa foto aqui. Então, o bebê amamentando no alojamento conjunto e mostrar o seguinte, que é nesse espaço, nesse intervalo de 48, de 24, 36 a 48 horas, de conhecimento. Vocês vão aprender a ver o choro, reconhecer o choro do bebê, se é um choro de fome, se é um choro que está molhadinho de xixi, se é um choro de sono. Então, esse é o período que vocês vão começando a conhecer o bebê. Não só as mães, o pai, também a família. Saber o que é que está acontecendo com o bebê. Então, é muito interessante. Além disso, de vocês estarem conhecendo, criando este vínculo também, tem de aprender alguns procedimentos que nós vamos fazer. Um deles é o aleitamento. O aleitamento, vocês vão ter a oportunidade de botar o bebê no peito, de se ajeitar, eu digo sempre isso, procurar o melhor para o bebê ficar, para sugar adequadamente. Cada um tem a sua maneira, né? Mas com a retaguarda da equipe, com a retaguarda da enfermagem, da nutrição, do pediatra. Então, isso é muito interessante, que esse período vocês aproveitem bastante, aproveitem mesmo, né? E isso, felizmente, nós damos esse suporte de uma maneira bastante efetiva. Então, vocês vão ter aí aprender a botar o bebê no peito, aprender a trocar fralda. Vocês pensam assim, são coisas muito simples, mas precisa de ver como é que é, fazer a higiene do bebê e dar o banho no bebê, né? Eu queria mostrar ainda, antes de passarmos para o banho, mostrar do padrão ouro, que é o aleitamento materno. Isso não tem a menor dúvida. Ele tem não só o suporte nutricional, o suporte imunológico, ele passa as defesas da mãe para o bebê, mas também fortalece o vínculo mãe-bebê, né? Reduz a mortalidade infantil,
reduz o risco de obesidade. Crianças que não usam fórmula, que tomam leite materno, têm um menor risco de obesidade. Então, os benefícios são enormes para a saúde materna e do recém-nascido também. Então, é muito interessante que a gente aproveite esse momento, né, esses 2 dias que ficam aqui no alojamento conjunto, para realmente implementar e desencadear aí o aleitamento materno, né? E vai ser realmente muito bom. Aqui mostrando o banho, e o banho vocês compartilham, não só a mãe, mas o pai também aprender a dar o banho, não tem dificuldade nenhuma. Vocês vão ver aqui, ó, nessa primeira foto, a proteção do ouvidinho, proteção auricular, né? Aí, bebê, no início ele reclama um pouco, depois vocês vão ver que vai ser um momento de grande prazer para as crianças, o banho. A hora do banho é realmente, nos primeiros dias, eles às vezes reclamam, né? A proteção do umbigo. Então, enfim, vocês vão ter alguém orientando e vocês no segundo dia vão dar o banho, tá? Isso não tem a menor dúvida. E a temperatura da água são coisas muito simples, mas vocês vão ter a oportunidade de aprender e ficarem mais seguros. Não precisa a mãe de vocês, a sogra, atravessar a cidade para ir dar o banho. Não, mesmo porque a gente sabe que é um dos momentos de prazer do bebê e às vezes você precisa dar um banho que não tem gente disponível. Então, isso não existe mais. Hoje, a gente orienta cada vez mais no alojamento que vocês façam esse tipo de atuação junto ao bebê de vocês. Temos ainda no alojamento conjunto as triagens neonatais. Evoluímos muito. Quando nós começamos, e até uns 15 anos atrás, nós não fazíamos essas triagens aqui no hospital, né? A audiometria, o teste do olhinho nós fazíamos, mas a audiometria do coração, não. E com o evoluir, a neonatologia foi uma das áreas, minha gente, que mais evoluiu nos últimos 50 anos. Chega a se dizer que, na pediatria, eu não tenho dúvida que é a neonatologia quem mais cresceu. E é uma das unidades, principalmente em terapia intensiva, cresceu muito. E coisas que nós não fazíamos há 20, 30 anos atrás, isso foi incorporado e as triagens são, assim, situações de realmente grande benefício para o bebê. Então, a audiometria nós fazemos nas primeiras 24 horas, né? Isso é feito aqui no hospital, já sai com a audiometria feita. O teste do olhinho, que é a pesquisa para ver catarata, se tem algum tumor, enfim, é o teste, a pesquisa do reflexo vermelho também é muito bom. E o teste do coração. Então, nós vamos triar para cardiopatia. Então, são, assim, realmente, assim, grandes avanços que nós temos na saúde neonatal com esse tipo de triagem. O teste do pezinho, ele deve ser feito a partir do 3º dia de vida. Nós pedimos aqui no hospital, mas na grande maioria das vezes, vocês já estão com o bebê em casa quando vão fazer o teste do pezinho. Ele deve ser feito na primeira semana de vida e a partir do 3º dia de vida. Então, por que a gente não faz o teste do pezinho ainda internado? Né? Eu posso até fazer com 48 horas, se está aqui eu faço. Mas antes disso não adianta, eu posso ter um teste falso negativo. Por quê? Porque naquele início, né, nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida, o volume de dieta é muito pequeno. E o teste do pezinho, ele testa várias doenças. E várias doenças que são dependentes da ingesta. Então, por exemplo, galactosemia, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma doença que é testada no teste do pezinho e eu preciso que o bebê tenha um volume de dieta para dar positivo, se for o caso, né? Se tiver a galactosemia. Se eu tenho um bebê que tem uma ingesta baixa, e isso ocorre fisiologicamente nos primeiros 2 dias, eu vou ter um teste negativo e vamos ter complicações depois do bebê. Por isso é que o teste do pezinho é feito na primeira semana, mas depois das 72 horas, quando a gente tem realmente, assim, já sabe, 48, 72 horas, quando nós já sabemos que o bebê tem um volume de dieta mais adequado. É por isso que é feito mais tarde, né? Como o próprio nome diz, né, ele é feito no pezinho no sentido de você invadir menos. Isso não quer dizer que ele tem de ser feito exclusivamente no pezinho. Por exemplo, nós estamos com a criança internada e a criança vai precisar de medir bilirrubina, por exemplo, né, para ver icterícia. E aí se aproveita e colhe o teste do pezinho. Você não vai furar, né, fazer um acesso para colher para bilirrubinas e fazer o teste do pezinho porque deve ser no pezinho. Não.
deve ser no pezinho, porque você invade menos o bebê. Então, é por isso mais uma postura mesmo da humanização da assistência, né? E nós temos aqui, mostrando o nascimento da alta, né? Eu acho que essa frase do nascimento que tem no hospital, não sei se vocês chegaram a ver, né? É uma frase, o nascimento é uma das obras-primas da natureza. Realmente é muito, né? E a gente vê isso na amplitude mesmo desse conceito. E aí nós estamos vendo um casal que me autorizou, teve alta ontem, e me autorizou a fazer a foto já de saída, né, do bebê, que é um dos momentos grandes. Nós temos o nascimento em si, aqueles 2 dias que passam aqui são momentos muito importantes, desde o nascimento em si e da alta, de você sair e ir para casa com o seu bebê, com o seu grande presente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que realmente é muito importante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção da segurança que nós temos aqui no hospital, né? A procura com a pandemia, isso nós tivemos assim bastante cuidado com isso. Vocês estão vendo que o casal está de máscara, né? Dos cuidados que nós temos, da proteção, de modo que a gente não teve assim problemas durante a pandemia. E os cuidados continuam diariamente, permanentemente, no sentido de proteção, né? De proteção mesmo para o Covid, de modo que a gente realmente tenha segurança, o bebê e o casal e a família aqui, né? Nós fazemos algumas restrições por conta da pandemia, a visita, mas o casal aqui, o período que ele está o tempo inteiro, tem orientação, tem o apoio, tem o suporte para dar segurança, para realmente ficar nesse período que está aqui no hospital e até servir de aprendizado. Eu acho que o alojamento conjunto, quando eu disse para vocês que é um lugar rico de treinamento em saúde, capacitação em saúde, eu acho que é um momento também da família, até da mãe, ver a sua dieta, qual é a dieta melhor para o aleitamento. Então, eu acho que é um momento e é um espaço de educação em saúde. Eu acho muito interessante que a gente tenha essa possibilidade aqui, né, de fazer isso. Os melhores presentes, eu não tenho dúvida, né, que filhos são os melhores presentes da vida da gente, não tenho a menor dúvida disso, né? E a alta, como eu falei, tenho mais um outro com o mesmo casal que eu tive a oportunidade de mostrar. Ele coloca essa definição que foi feita pelo hospital: o amor pelos filhos a gente não divide, a gente multiplica. Então, eu acho que são coisas que permeiam em todo o tempo que vocês estarão aqui no hospital, no alojamento conjunto, chamando muita atenção para a afetividade, para a humanização da assistência, para o acolhimento, junto a uma segurança, né? Eu queria lembrar, mais uma vez, que essas fotos desse casal e as fotos outras que eu mostrei aqui, todas foram autorizadas, né? É uma coisa que a gente faz de um modo muito ético, então não temos nenhuma foto que não tenha sido autorizada, e isso é importante que a gente coloque isso para vocês se sentirem seguros em outras oportunidades, né? Aqui a alta. E uma outra coisa da alta que eu queria chamar a atenção: quando vocês saem para casa, o hospital tem o médico que vai passar no alojamento. A gente vai ter diariamente um pediatra que vai passar no alojamento, vai orientar, vai examinar o bebê de vocês. Na alta tem um relatório com toda a orientação da enfermagem e do pediatra para o bebê ir para casa, com orientação nesse sentido. Isso é interessante também, que é um processo de educação em saúde. Então, tem um relatório detalhado de tudo que aconteceu com o bebê, como é que evoluiu, qual é o peso, né, o peso da alta, o exame físico é feito diariamente, e isso na alta, inclusive, tem a orientação de buscar um pediatra com 48 a 72 horas pós a alta. Então, buscar um serviço de saúde para avaliar o bebê de vocês, para ver peso, né, ver se tem icterícia, se tem alguma intercorrência, como é que está o leite, como é que está a quantidade de leite que vocês estão tendo. Então, isso é bem interessante que a gente oriente, e eu queria chamar a atenção para isso,
né, sair daqui com esta orientação de procurar um pediatra para seguimento do bebê. O bebê precisa, o médico que segue o bebê é um pediatra. O médico que vai acompanhar o recém-nascido é um pediatra, que vai fazer o seguimento, e isso é muito interessante, que se faça. Então, vocês vão buscar, fazer, agendar e procurar identificar esse profissional que vai acompanhar o bebê de vocês. Acontece, às vezes, da perda de peso, vocês ficarem um pouco assustados. O bebê perde peso em torno de 10%. Ele perde em torno de 10% na primeira semana de vida, mas ele pode perder menos, né? E nós só liberamos do alojamento para o alojamento conjunto para casa se a perda de peso dele naquelas 48 horas for igual ou inferior a 7,5%. Se o bebê perde muito peso nas 48 horas, nós temos de deixar o bebê mais um dia para realmente estimular o aleitamento e essa perda de peso não ocorrer tão grande. Por que isso? Porque se ele perde muito peso, ele perde líquido, isso pode ter problemas para ele, de glicemia, problemas de diurese, ele diminui a diurese, o rim pode ser atingido, então são coisas que a gente tem que ter um cuidado muito grande para isso, para realmente mandar para casa com segurança. Então, eu acho que isso é interessante que a gente veja. Tem algumas perguntas que eu gosto sempre, e sei que vocês fazem essas perguntas, e eu queria me anteceder antes de finalizar, que vocês fazem muito no alojamento, e eu só queria responder no sentido de dinamizar mesmo, e de vocês, se porventura esquecerem, a gente tem a oportunidade de estar falando. Uma das coisas que vocês perguntam muito é a alta, o tempo de alta, né? Quanto tempo vai sair? O tempo, normalmente, o mínimo, são de 36 a 48 horas. Esse é o tempo que nós temos, né, de liberar, 36 a 48 horas. Pode, inclusive, ficar mais tempo. O bebê faz uma icterícia, não ganhou peso, ou perdeu peso demais. Não ganhou, não vai ganhar, mas perdeu peso demais, então ele fica mais tempo. Mas a média, o mínimo, são de 36 a 48 horas, né? Então, eu acho que isso é interessante que vocês tenham a noção disso. Icterícia é uma situação que pode aparecer. Icterícia é aquela pele amarelinha que o bebê pode ter. Na maioria das vezes é pelo aumento de bilirrubina e na maioria das vezes é fisiológico. É uma coisa mesmo ainda em maturidade do bebê, de estar eliminando a bilirrubina, que é uma substância que nós temos no organismo, e aí aparece a pelezinha amarela. Em torno de 30% a 40% das crianças têm algum grau de icterícia, mas isso resolve-se na maioria das vezes, né? Algumas vezes se precisa, tem um aumento de bilirrubina, que é a substância que leva à icterícia, e que precisa fazer banho de luz, é a fototerapia. Então, em algumas situações, o bebê vai ter de ficar um pouco tempo mais para fazer esse tipo de abordagem terapêutica. Pode também não ser uma icterícia fisiológica, né? Normal. Pode ser também por uma incompatibilidade sanguínea. A mãe é RH negativo, o bebê é RH positivo. Pode haver uma sensibilização e o bebê fazer icterícia, né? Então, nesses casos, a gente investiga mais e, na grande maioria das vezes, nessa situação, precisa fazer fototerapia, que é o banho de luz. Então, essa é uma situação que pode ocorrer no alojamento conjunto, né? Então, é a alta, é a perda de peso, que a gente tolera até 7,5% nas 48 horas, é a icterícia. Então, são situações que a gente tem, que são comumente encontradas no alojamento conjunto. E a gente sempre, assim, aproveitem o máximo que vocês puderem no alojamento conjunto para aprenderem, para se sentirem seguros, para viver, assim, esse momento maravilhoso, que é o momento de ter o bebê em casa, ter o bebê com vocês. Assim, realmente a ligação é muito grande, né? Do bebê com a família, com os pais. A gente gosta muito de marido, da esposa, de pai, mãe, mas a ligação com o filho é uma ligação visceral. E a gente tem, independente de ser o pai ou a mãe, é uma ligação muito forte. E isso a gente não pode deixar que este momento, esta ligação seja, assim, às vezes até comprometida por dúvidas, que às vezes a gente fica angustiado com coisas. Então, tirem, aproveitem aqui, aproveitem o período que vocês estarão no alojamento conjunto, que vocês estão com uma retaguarda para tirar as dúvidas, para irem para casa da melhor maneira possível. E eu queria, para finalizar, desejar uma boa sorte para vocês. Nós estaremos aqui esperando
né, para dar o nosso apoio, para fazer a retaguarda mesmo da assistência neonatal. O pediatra vai estar disponível. O local de se ter o bebê é em hospital, não é em casa, é em hospital, é o local mais seguro. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa ideia e saber que tem uma equipe segura, uma equipe capacitada e uma estrutura física que permite e uma tecnologia também disponível se porventura o bebê precisar de alguma ajuda. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria desejar para vocês, de boa sorte mesmo. Fico à disposição para perguntas e queria deixar um aviso. Se vocês têm interesse, eu acho que vão ter interesse de prosseguir no treinamento do casal grávido, tem no dia 12 de novembro o encontro que vai ser com a enfermeira Michele, que vai ser cuidar e amamentar. Então, muito do que vocês viram falando do alojamento, certamente vocês vão ter nessa apresentação da enfermeira Michele, então que vai ser bem interessante para vocês. E aí eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada pela atenção. Os itens, quais são os itens para o RN que devemos levar para o parto? Olha, normalmente, até quem vê muito isso é a enfermagem, né? Então, vai ter uma lista, o hospital tem e pode estar orientando vocês, né? O que é que pode levar, para vocês não trazerem um monte de coisa, não tem a necessidade disso, né? Então, é interessante que vocês tenham, a gente disponibiliza e eu posso pedir para realmente deixar, entregar para vocês. Uma outra pergunta que eu vi, vamos ver se é sobre o nitrato de prata, né? Pode ser o nitrato de prata ou PVPI, é a mesma coisa. Alguém perguntou aqui. De qual tempo padrão que a materna aguarda para clampear o cordão? Normalmente, a gente aguarda 1 minuto, a gente faz 1 minuto e, eventualmente, você amplia esse tempo. Mas a gente não passa mais do que 3 minutos, porque a gente sabe que o risco é maior de icterícia, né? Enfim, de policitemia, então a gente não faz. Em torno de 1 minuto, a gente espera 1 minuto, né? E no máximo 3 minutos. Essa é a nossa rotina. O teste de pezinho é comum ou ampliado? O nosso teste é ampliado, aliás, desde sempre. Nós fomos pioneiros também na cidade e no estado a fazer o teste ampliado. Então, nós fazemos sempre esse teste ampliado e cada vez mais nós temos inserido outros exames para triagem neonatal. Quando o bebê vai para o alojamento conjunto, caso esteja tudo bem e seguro com o bebê, sim, imediatamente ele vai junto à mãe. Se ele tiver tudo bem, ele vai junto da mãe e vai para o alojamento conjunto. Se ele precisa de alguma observação, nós avisamos a vocês e ele fica na observação, e se precisa de internar, também é avisado, ele vai para a unidade neonatal. Algum outro? Quais as medidas tomadas pelo HSA em relação aos cuidados com o bebê durante a pandemia? Olha, nós temos protocolos, né? Temos os protocolos. Se é um bebê que a mãe não tem história nenhuma, não tem risco nenhum, né? Então, o bebê está bem, a mãe está bem, isso os cuidados continuam sendo, os cuidados no alojamento conjunto, na sala de parto os cuidados são habituais, preconizados mesmo pelo Programa de Reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e no alojamento conjunto os cuidados, orientado a família para usar máscara, os pais para usarem máscara, então isso é feito como um cuidado não só para o bebê, mas para toda a família, né? Isso deve ser feito. Se a mãe tem positivo, está com infecção, aí nós vamos ter protocolos direcionados para um RN de mãe que está com Covid. Então, isso aí já é diferente. Mas se a mãe não tem nada, a proteção é a proteção que se faz de um modo geral, orientando sempre a família, não ter visitas, né? E fazer o uso de máscara, os cuidados de lavagem de mãos, os cuidados realmente com o bebê. Curativo do umbigo é feito com álcool a 70, nós fazemos um álcool a 70 sem nenhum problema. Como desengasgar o bebê que se engasga mamando? Dificilmente o bebê vai se engasgar mamando. Principalmente leite materno não tem, porque até o movimento que ele faz, até poderia haver o engasgo,
com mamadeira, né? Mas no leite materno não dá, porque ele faz aquele movimento que ele se protege. Se a gente não vê bebê se engasgando com o leite materno, né? Pode ocorrer com... Aí se levanta o bebê, né? Limpa, entendeu? Eleva a cabecinha do bebê, isso é feito, sem nenhum problema. Mas é o que eu volto a dizer, leite materno dificilmente a gente vê. A senhora aconselha que o bebê seja colocado em ninho no berço? Qual a posição que o bebê deve ser colocado no berço para dormir? Nós colocamos, ele deve ser realmente colocado da melhor maneira, mais aconchegado. Agora, ele deve dormir com decúbito dorsal, a barriguinha para cima. A gente pode lateralizar a cabeça, lateralizar, mas não ele ficar de lado. Então, a cabeceira um pouco elevada e em decúbito dorsal. Barriguinha para cima, cabeceira levemente elevada e a cabeça pode ser lateralizada. Então, essa é a conduta que nós orientamos, né? O teste do pezinho é comum ou ampliado? Eu já respondi. Quantos banhos o RN deve tomar por dia? Normalmente, a gente dá um banho por dia. Se o bebê se sujou muito, isso pode ser, não tem nenhuma contraindicação que se dê um outro banho, né? Eu acho que pode acontecer, nós moramos numa cidade muito quente, né? Pode até acontecer, mas no período neonatal dificilmente você precisa de um segundo banho por dia, né? Normalmente é um banho só que se dá. O recém-nascido mama de quanto em quantas horas? Olha, isso aí nós fazemos muito assim, a livre demanda, né? A livre demanda. Se eu fosse dar por fórmula, ele seria mais ou menos em 3 horas. Mas não é. E a gente, cada vez mais, a gente preconiza o uso do leite materno. Então, fica muito o bebê fazendo os seus horários inicialmente. Você vê que ele está inquietozinho, você dá o peito. Não deixar mais do que 4 horas sem ir ao peito. Tá? Isso é interessante que a gente faça. O bebê tem uso de leite materno, não deixar mais do que 4 horas. Se ele está dormindo, a gente vai aos pouquinhos e bota. Principalmente se é um bebê grande para a idade ou um bebê pequeno para a idade, que tem um risco de hipoglicemia. Então, a gente faz isso. Mas ele depois, ele vai fazendo automaticamente, ele vai fazendo os seus horários de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Mas no início, no alojamento conjunto, aqui a gente deixa o bebê, que a gente chama livre demanda. Você vê que o bebê está com fome, ele se movimenta, né? As 4 horas estão chegando, aí você vem e bota no peito, tá? Então, é interessante, e às vezes é de 1 em 1 hora, às vezes de 2 em 2, então não tem esse tempo assim exato. Qual a recomendação para visitas em casa? Após quanto tempo e como a visita deve se comportar com os cuidados? Olha, nesse momento de pandemia, a gente tem que ter um cuidado muito grande, que a gente chama muito de bom senso, né? Então, quanto menos visita, principalmente no primeiro mês, eu fazia isso, orientei a minha vida inteira em relação aos prematuros, mas hoje a gente está orientando com a pandemia também para crianças a ter. Então, se o bebê, se em casa não tem nenhuma história, nada, as visitas devem até, podem, mas de longe e evitar o máximo mesmo. Porque a gente não sabe se aquela tia que vai visitar ou aquele priminho está no período de incubação de alguma virose, né? E no caso, a nossa grande preocupação é Covid mesmo. Então, tem que ter um cuidado, né? Um cuidado, assim, não precisa estar carregando. As pessoas, se vocês, em casa, se alguém quiser carregar, vocês não vão bota o bebê no peito. Eu sempre oriento, bote no bebê no peito, que protege e evita que alguém menos avisado queira carregar. Não é para carregar o bebê de vocês, principalmente no primeiro mês de vida. Os anticorpos não passaram ainda na sua totalidade, é um bebê que está num processo ainda de vacinas, então, e principalmente quando nós estamos diante de uma pandemia. Evitar uma outra coisa nas visitas, que serão bem-vindas, mas à distância, é o barulho. Às vezes, crianças que são muito visitadas, o bebê fica irritado porque tem barulho, tem pessoas que levam crianças para visitar, né, o bebê de vocês. Então, faz barulho. Então, procurar o ambiente em casa o mais possível. Esse primeiro mês, gente, é fundamental, um ambiente tranquilo em casa, um ambiente sem muita interferência externa, tá? Uma coisa que vocês não perguntaram, eu ainda não vi, né? Mas eu acho que é interessante, é o cuidado, por exemplo, com ar-condicionado ou ventilador, ou deixar em ar ambiente. A gente contraindica ventilador no período neonatal,
né, pelo risco mesmo de irritabilidade, fluxo mesmo de poeira, enfim, por mais limpo que se tenha. E se usar ar-condicionado, tudo bem. Se não usar, deixar mesmo com a ventilação natural, é mais saudável, mais seguro, né? Qual o melhor horário para dar o banho do bebê? Normalmente a gente dá o banho no fim da manhã, mas isso aí não é muito mais da organização de vocês mesmo em casa, né? As células-tronco, normalmente, vocês vão conversar com o obstetra, de vocês para ver a possibilidade de se usar, de se fazer mesmo, né? A coleta de células-tronco, eu acho que é uma coisa interessante, mas eu acho que vocês têm de conversar mesmo com a equipe que faz esse tipo de coleta e com o obstetra de vocês, né? E se realmente informar melhor. O primeiro filho teve que dar complemento por conta da perda. Esse complemento tem sido dado na madeira ou de outra forma? Olha, nós, até pouco tempo, nós dávamos basicamente com a mamadeira, né? Porque tem trabalhos que mostram que não tem uma grande diferença entre a criança perder o hábito, né, de fazer a sucção quando é oferecida a mamadeira, tá? Tem trabalhos, inclusive, assim, tem 2 trabalhos brasileiros muito interessantes, um de Ribeirão e outro da USP, em São Paulo, mostrando que não tem diferença significativa. No entanto, nós temos agora começado a colocar o leite pelo copinho também, né? Nós temos oferecido um outro tipo de... Mas a gente tem cada vez mais assim, trabalhado mesmo para o aleitamento materno exclusivo. Gente, é uma diferença enorme, enorme no segmento. Tá? É claro que temos em situações que nós vamos precisar complementar, né? O leite, a quantidade é pequena, não tem, a criança precisa mais, está perdendo muito peso, e aí pode ser dado em copinho ou mesmo na mamadeira. Na mamadeira não se tem visto também diferença não em termos da criança ficar adaptada e não querer mais ir ao peito, porque isso vai ser só no período de 2, 3 dias e depois o leite chega plenamente e não precisa mais estar fazendo uso de fórmula, né? O primeiro banho é após quanto tempo ao nascimento? Olha, normalmente o banho no primeiro dia do nascimento, nós dávamos banho nas primeiras 6 horas, isso não tem sido feito mais, o banho é feito no alojamento conjunto, nas primeiras horas do nascimento. A gente tem preferido deixar o mais tempo possível. Por que isso? Porque tem trabalhos mostrando, né, que à medida que a criança fica sem o banho nas primeiras 12 horas, nas primeiras horas de vida, há uma colonização que passa do trato genital materno, né, quando o parto, principalmente parto natural. Então, há uma colonização que é protetora para a criança. Então, hoje, em outras épocas, nós fazíamos sempre nas primeiras 6 horas, né? Mas hoje a gente faz no primeiro dia de vida, nas primeiras 12 horas de vida, a gente dá o banho, a menos que a família queira. Também não é uma coisa assim que o bebê que tomou banho vai ter problema. Não. O bebê que tomou o primeiro banho, um pouco mais tarde, ele tem a possibilidade de ter uma colonização de bactérias e ter uma melhor proteção. Isso tem alguns trabalhos mostrando, mas também não é uma coisa que vocês fiquem, né, esperando 12 horas para poder dar o banho, não. Isso é uma coisa que a gente tem feito, ampliado o tempo de dar o banho para oferecer mais essa proteção. O primeiro banho após, meu primeiro filho teve que dar complemento por conta da perda de peso. Aí isso aí já coloquei, já foi. A vacina anti-RH é dada logo após o parto para mães com RH negativo. Isso você vai ter de ver o cumbis, como é que está. O obstetra vai ficar bem atento. Se o cumbis vier positivo, isso aí é feito logo. Então, isso aí tem que ser visto com o obstetra, né? E deve ser feito de imediato. Vem, faz a avaliação da mãe, como é que está a resposta, se ela foi imunizada, se ela foi sensibilizada, né? Então, se foi, então isso deve ser feito e é uma proteção. E isso a gente tem que ter todo um cuidado para proteger mesmo, não só aquele bebê, mas as gestações posteriores. Mesmo tendo parto cesárea, a mãe orientada a dar o banho no bebê. Parto cesáreo, ela pode dar o banho posteriormente, né? Eu acho que a pergunta era se
mesmo tendo parto cesárea, a mãe é orientada a dar o banho mais cedo, ela pode dar mais cedo, porque a grande proteção é no parto natural, né? No canal de parto, né? Em que realmente as secreções que tem são ricas em bactérias e ali vai haver uma colonização. A grande proteção é no parto natural. Parto cesárea, ela pode dar o banho, né? Pode também o contato com a pele, é outra coisa, o contato com a pele da mãe, né? Com o abdômen materno, com a mama, isso também, né? É uma coisa que protege a criança. Mas a recomendação do banho mais postergado é basicamente no parto natural. É feito o teste RH do sangue do bebê para ver se é diferente da mãe, se necessário ministrar vacina. Exatamente. Exatamente. O bebê que mama precisa tomar água? Não. Não precisa de água. O que fazer para evitar cólica no bebê? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Realmente, assim, cada vez menos nós não vemos bebê com cólica. Não vemos, eu acho que tem uma das coisas que tem, com o aumento do aleitamento materno, isso tem, assim, acabado mesmo. Leite materno, os bebês que tomam leite materno, a gente não vê o bebê ter cólica como tinha há 30 anos atrás, né? Isso não se vê, porque à medida que você vai implementando isso, a tolerabilidade é muito boa, então a digestibilidade é muito boa. Então isso não tem, a gente não encontra isso, né? Eu vou dizer para vocês, eu não vejo, não me recordo de ter tido necessidade de fazer medicação para cólica aqui em alojamento conjunto, a gente não vê. Não vê mesmo. E eu acho que o aleitamento materno, isso veio para realmente substituir. Eu fui de uma geração em que realmente nós tínhamos muito, 20 anos atrás, né, 30 anos quando começamos aqui, tinha muito, mas é porque foi de uma época em que o aleitamento foi colocado muito de lado, né, nos anos 50, 60, 50, 60, 70, o aleitamento foi colocado muito de lado, até pelo próprio apelo de indústria. Mas depois disso, com o aleitamento materno cada vez mais colocado, utilizado e sabendo da importância, a gente tem visto muito pouco cólica. Mesmo quem teve parto cesárea, ele está dar o banho no bebê. Olha, parto cesárea, você pode dar o banho no bebê também, pode dar o banho. O banho, gente, eu vou voltar novamente para colocar isso. O banho, a gente posterga o banho no parto natural, no sentido de proteção, né? Que aquele caminho do canal de parto protege o bebê, coloniza, ele é colonizado naquele caminho que percorre, né? No parto cesárea isso não ocorre, né? O contato só com a pele da mãe. Então, em tese, não teria uma indicação de você postergar esse banho. Você pode dar um banho nas primeiras 12 horas, primeiras 6 horas de vida, se for necessário. Tá? Então, eu queria... Tem aqui uma pergunta, com estreptococo B positivo, é preocupante? Olha, não é preocupante, mas deve ser cuidado. Se a mãe tem estrepto B positivo, fez no pré-natal, ela deve ser tratada. Se foi muito próximo ao parto, trata durante o parto. Então, deve ser tratado, deve ser vigiado, né, pelos riscos que tem do bebê ser contaminado em útero ou mesmo durante o parto. A maioria das vezes a contaminação é em útero. Então, a mãe com estrepto B positivo deve ser tratada e cuidada mesmo, e a gente ter uma vigilância para este bebê, né? Esse bebê vai ter realmente uma maior vigilância nas 48 horas, esteja aqui sendo acompanhado. Eu queria, então, eu acho que não tem mais perguntas, eu queria agradecer a atenção de vocês, finalizar, dizer que nós estamos disponíveis, mais uma vez, dizer que nós estamos disponíveis para acolher vocês, receber vocês e que vocês dividam com a gente esse momento tão importante que é o nascimento do bebê de vocês, tá? Uma boa noite.